Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, estudante bastante entusiasmada de psicanálise e há 20 anos em terapia. Eu queria ter um espaço para conversar com os melhores psicanalistas do país e criei esse podcast, o Meu Inconsciente Coletivo. Só que eu resolvi inverter um pouco as coisas. Aqui, as minhas neuroses são sempre as mesmas e o analista é quem muda a cada sessão. Sim, o que você está prestes a ouvir é uma sessão minha aberta ao público, mas eu duvido que você não vá se identificar com temas como angústia, fobia, pânico, síndrome do impostor e fetiches estranhos. E claro que os meus convidados só toparam essa maluquice porque sabem da importância de não se levar tão a sério. E o meu convidado de hoje é o psicanalista Paulo Schiller, professor do CEP, Centro de Estudos Psicanalíticos, e que trabalhou como pediatra por 15 anos. Ele também é escritor e tradutor do húngaro, francês e inglês. E uma coisa importante, procure sempre um médico antes de tomar qualquer remédio. O tema de hoje foi: pode chamar isso de crise de pânico? E mais um aviso. Esse episódio foi gravado antes de começar a pandemia do coronavírus. Então não estranhe se parecer que eu estou falando sobre outro mundo. Paulo, a gente estava conversando e você falou para eu tomar cuidado com as coisas que eu escrevo, porque agora que eu tenho uma filha, dependendo do que, sei lá, se uma crônica minha fala do pai dela, ainda que eu esteja falando dele como meu marido, isso já faz parte da história dela, ela pode ler, né? E aí, pela sua formação, você que atendeu muito tempo criança e já foi pediatra, eu queria, sei lá, que você me desse umas dicas, a gente conversar um pouco sobre o que é isso que pode marcar uma criança, o que tem que tomar cuidado, esses estágios da formação da criança. E por que a minha filha, quando tiver lá os seus 14 anos e começar a ler meus textos, pode ficar muito brava comigo se eu falar do pai dela? Eu acho que você pode escrever o que você quiser em relação a conflitos, em relação ao casamento, à sua filha, o que você quiser. Mas tornar isso público é tornar público alguma coisa sobre ela e sobre o seu olhar em relação ao pai dela. Eu acho que o problema está em tornar isso público, né? Hoje em dia, com a coisa das redes sociais, as pessoas colocam fotografias de filhos, dizeres de filhos, o que acontece com os filhos, enquanto eles não têm a possibilidade de escolher se eles desejam isso ou não. E a gente sabe que na internet, hoje em dia, tudo fica para sempre, de algum modo, não é? Porque alguém copia, baixa e fica ali, né? Pode ser depois publicado novamente. Então, eu acho que a questão está na exposição pública. Eu estou aqui hoje falando, você me convidou, é consensual, né? Eu estou me dispondo a falar publicamente, mas a gente não tem como perguntar isso para uma criança. Sim. Se ela deseja ser exposta publicamente. Uhum. Se ela Mas e se eu quiser falar da avó dela, eu posso? Porque senão ferrou minha vida, não vou poder. Da avó dela, acho que você pode. Porque a avó dela é mais minha mãe do que a avó dela, né? Da avó dela você pode. Porque o meu marido não é mais meu marido do que pai dela, ele é mais pai dela do que meu marido. Ele é primeiramente pai dela. Primeiramente pai dela. Para ela. Para ela é o pai. Para ela é do pai que você está falando, né? Além disso, as coisas ficam para sempre. Esse para sempre é que é problemático, né? Como uma tatuagem, por exemplo, né? É algo que eu decido fazer e que eu penso que eu vou gostar para sempre. Sim, né? sim. Às vezes um jovem me diz assim, vou fazer uma tatuagem, estou falando da borboletinha, estou falando da grande. Sim. E eu digo assim, você não espera viver muito, não é? Eu fico assustado, assim, você vai fazer uma coisa que você vai gostar para sempre, não é? Sim. Que é isso. Sim. Então é nesse sentido. Né? Eu tô aqui pensando sobre ela, então não vou poder escrever nunca, né? E sobre a maternidade? Sobre a maternidade, acho que sim. Porque a maternidade é minha, tô falando de mim. Sobre a gravidez, por exemplo. Eu acho que é até bom, não é? Todas as histórias que a gente pode contar para os filhos, seja sobre a gente mesmo, sobre avós, sobre tios, sobre primos, sobre parentes, histórias familiares, quanto mais se contar, melhor. Por exemplo, e se escrever, melhor ainda, não é? Eu até falei, acho que lá no Café Filosófico, eu fiz para os meus filhos toda uma narrativa que está aí guardada para eles lerem quando eles quiserem. Porque isso é importante. Da infância deles? Da história da família. Isso é muito importante. Isso é muito importante.
porque o que se repete é o que é não contado, não dito, enigmático, Tem uma história tão segredo. bonita de uns bebês que ficavam apáticos, quase morrendo no hospital, porque os pais tinham morrido na guerra. E aí, só de trocarem os bebês e alimentar, eles estavam morrendo. E aí, uma enfermeira teve a ideia de ficar contando para esses bebês que tinha tido uma guerra, que os pais tinham morrido. Isso. E aí, eles foram parando de morrer. Isso. Porque contaram para os bebês de onde eles vinham, a história deles. Mesmo um bebê de 6 meses talvez não entenda, mas entende em algum lugar, né? Qualquer um de nós que vai se analisar, inevitavelmente, em algum momento, se o trabalho caminhar, a gente vai começar uma reconstrução da própria história. Sim. Da própria infância, da vida com os pais, dos avós, enfim, do que for possível para cada um. E no atendimento de crianças, lá atrás, eu já fui muito criticado por isso. Eu, muitas vezes, crianças pequenas, porque eu acho que a psicanálise é uma só, eu chamava os pais para contarem para mim, na presença da criança, a história familiar, o que era possível se contar em sessões de análise. Porque, claro, era contado por eles, não era reconstruído por ela. Mas ela não era capaz de fazer esse retorno ainda. Então, a história que ela tinha era a história que eles contavam. E esse era o ponto de partida de um atendimento, porque ela podia se situar, inclusive, no projeto deles. Você sabe que uma coisa que eu comecei a fazer, a minha filha está com 1 ano e 10 meses agora, e aí, para acalmar ela, eu fico com ela no colo, contando para ela como foi o dia dela, tudo que ela fez no dia. Me dá a sensação que ela está tentando elaborar o dia dela. Sim, pode ser. E ainda não tem ferramenta, instrumento para isso. Então eu conto pra ela, hoje você acordou, você desceu, brincou no parquinho, tava fulaninha, e aí você subiu, almoçou, dormiu, aí você brincou bastante, aí a mamãe saiu, aí eu voltei, aí você ficou muito brava que eu saí, mas aí como sempre eu voltei. E você vai construindo pra ela uma trama. E isso vai acalmando ela e ajuda ela a dormir. Claro. Todo dia eu faço isso antes dela dormir. Claro. Eu faço isso e uma outra coisa que eu faço é todos os nomes de pessoas e brinquedos e coisas que ela sabe, a gente fica dando tchau para ela poder dormir. Porque eu tenho a sensação que isso tudo invade ela e que ela acha um desperdício dormir, sabe? Porque ela fica muito... Como é que ela vai deixar aquela boneca que ela ama, a vovó que visitou ela e não sei... Então eu fico, amanhã tem mais, mas agora você precisa descansar. Então eu ensinei ela a dar tchau para ela sabe falar 20 palavras, ela dá tchau para as 20 palavras que ela sabe falar. Então eu fui criando umas táticas de acalmar ela para ela dormir e sempre... pela contação de história, que eu acho que... O que nos cura é narrativa. Total. Sempre. Total. Né? A crise de pânico e a gente vive uma época em que a gente não tem tempo para as narrativas. Não, e a gente vive uma época em que a ditadura deixou de ser a ditadura, ou seja, as narrativas as pessoas estão esquecendo a história do país, né? Sim. Então, por isso a importância também de lembrar a história, né? Sem dúvida. Mas é interessante a gente ter ido para esse lado de... começa a fazer terapia e começa isso que você chamava os pais para contar a história, porque de 2 anos para cá, eu comecei a estudar psicanálise, de tanto que eu me apaixonei pela psicanálise, comecei fazendo terapia, porque precisava, e fui me apaixonando e fui estudando cada vez mais, e aí... começou a surgir uma necessidade muito grande de entender de onde veio minha bisavó, quem era, e eu não tinha muito isso, né, muito, sei lá, sabia de histórias, assim, mas... E eu comecei a achar que isso rendia, vou de novo cair nesse assunto, que rendia um livro com histórias, como eu escrevo textos mais pro humor, porque a família por parte da minha mãe, sobretudo, tem histórias muito boas, assim, dessa família muito neurótica e muito ligada por sintomas, assim, tem até uma crônica minha que fala muito isso, que é uma disputa de quem tá mais doente, né, e meio que a doença unia a galera, assim, né, e sentava no almoço, bom, eu tô hoje com aquela dor que eu não sei o que é, que eu acho que é rim, mas pode ser coluna... um shiatsu pode resolver, ou talvez eu esteja morrendo, sei lá. Tem sempre um câncer ali que ninguém tem, mas que todo mundo tem, né? Isso é uma paixão pelo sintoma. Uma paixão pelo sintoma. Isso meio unia a galera, né? E aí eu comecei a escrever esse livro que fala muito da minha mãe, fala muito da minha avó, e que fala muito da minha relação. E eu travei muito depois que minha filha nasceu,
Porque eu que tinha essa facilidade de expor todo mundo e de me expor, eu dei uma travada depois que ela nasceu, porque eu comecei a pensar muito isso, os limites de até onde eu posso expor, o que eu posso expor. Essa travada, acho que ela é resistencial, né? No sentido de proteger Sim, essas figuras, esses personagens da história familiar, né? sim, sim. E é justamente porque a gente busca protegê-los, ou seja, eu sempre digo, né? A gente, de um modo geral, a gente vive olhando para trás, para a geração passada e não para a que vem, não é? E a gente se dedica mais a proteger os que estavam antes do que aqueles que vêm depois. Sim. E essa frase que eu vou dizer, enfim, ela é um pouco grandiosa, mas eu acho que a humanidade é o que é, do ponto de vista ruim, por conta disso, principalmente. Porque a gente se entrega à proteção dos que nos precederam e não à proteção dos que vêm depois. E a proteção passa pela narrativa dessa história familiar, sem receio, sem censura, buscando especialmente os segredos e os não ditos. Sim. Porque aí a criança e depois o futuro jovem adulto, ele tem com o que trabalhar. Exatamente. Com o que lidar. Sim. Né? Ele sabe qual é o possível projeto ou qual desses projetos pode ter sobrado para ele. Porque o não dito fica como enigma. Sim. E o enigma pode dirigir o rumo de uma vida. E às vezes ele está em busca do enigma de solucionar o enigma. Isso é muito bonito. Então, de repente, contando de uma forma, se der carinhosa, sobre uma idiosincrasia maluca da minha avó, eu posso estar protegendo minha filha que vai ler esse livro e vai poder trabalhar isso em terapia. Quando você diz carinhosa, é porque a narrativa tem a ver com cada idade, né? Com as possibilidades de cada idade, de compreensão dela a cada Mas é porque eu não sou vida. essa escritora, eu vou detonar todo mundo, é por isso que eu tô com medo. Eu não sou essa escritora tão... Eu não tô conseguindo escrever um livro tão carinhoso. Você lê assim, eu fico relendo esse livro, tá? 2 anos fazendo esse livro, ele não sai. O importante é que ele seja verdadeiro. Então, ele tá muito verdadeiro e com certeza ele tem amor, mas ele tem também, assim... É meio que uma marca registrada minha, me dá uma detonada. Detonada talvez não seja a palavra, mas... fazer uma sátira ali, tirar sarro, fazer um bullying da galera, não sei exatamente qual que é a palavra. Porque para tirar algum humor disso, né? Eu gosto muito de um escritor que chama David Sedaris, que fala da família dele de um jeito bem... tirando onda de todo mundo. E eu sei que a família não fala com ele desde então direito. Eu tenho muito esse medo, mas é meio que eu faço com o que eu tenho, assim. Você pode me ajudar. Tem uma frase do Freud muito bonita aqui, que é: pega a sua herança e faz o seu. Como que é essa frase do Freud? Quase como você vai herdar da sua família um monte de merda, mas faz o seu com isso, não faz o que igual eles fizeram. Lacan diz que a tragédia é algo que se articula nas gerações anteriores. Isso é bem boa também. Quando ele trabalha a Antígona no Seminário da Ética. Freud, numa carta muito curtinha para o Fliss, ele escreve que felicidade é a realização de um desejo da pré-história. Nossa, da pré-história, né, de cada um de nós. De cada um de nós. Mas o que fica no não dito, né, é o que pode desenhar o percurso de uma vida. E a minha família é cheia dos não ditos, assim. Acho que por isso, porque um protegia... Exato. E tem uma história da minha avó que... A minha bisavó ficou grávida e o marido veio para o Brasil porque eles estavam muito pobres, moravam num lugar muito pobre em Portugal. E o marido veio pro Brasil de navio e tal, e aí a minha avó estava lá, minha bisavó estava grávida da minha avó, e ele começou a demorar, ela achou que ele tinha largado ela, aí pegou o navio é ótimo, e veio atrás dele, né, pensando em mim, pegando o avião. É como dizer fazer análise, né? A gente faz bolo. A gente vive dizendo faz análise, ninguém faz análise. Ninguém faz análise. Ninguém faz, a gente faz bolo, pegou doce, a gente se analisa. Exatamente. Tá bom. E aí veio atrás, e aí minha avó nasceu no barco, uma história toda cheia de aventura, e aí... Bom, aí eu sei que essa história eu escutei muito tempo, aí depois eu fiquei sabendo que lá em Portugal, essa minha bisavó já tinha os outros filhos, ela era casada, e a minha avó nasceu lá, não nasceu no navio, coisa nenhuma, e ele chegou aí para Portugal. Então, assim, não fecha
Cada pessoa me conta uma história. Qual será que é a história? Porque se eu entender que a minha bisavó foi uma mulher super moderna, que de repente era amante dele, engravidou, pegou o navio e veio atrás dele, vai me causar uma informação. Se eu entender que, na verdade, ele veio aqui tentar uma vida melhor, eles trocavam cartas super amorosas, tal, e ela veio porque já estava tudo pronto para ela vir, e ele... Né, é outra história e vai me causar uma outra coisa. Se o nascimento não foi no navio, qual a finalidade de se inventar que foi? Pois é. Acho que essa é a pista. O que é que está se protegendo aí? Pois é. Porque tinha essa coisa de que minha avó nasceu no navio, e aí quando eu fui tentar tirar a cidadania, eu pensei, bom, se ela nasceu no navio, ela deve ter um... Como que é essa cidadania? Como é que tá isso? É a nacionalidade do navio, né? Acho que é. E não tinha nada disso, ela... Enfim, umas histórias assim. O meu avô também, quando a gente foi tentar, porque meu avô, alguns irmãos nasceram na Itália, ele nasceu aqui, mas ele tinha a data de nascimento dele 10 dias depois do dia que ele nasceu. Por quê? Por que ele foi registrado 10 dias depois que nasceu? Importante. Também é outra... É importante, claro. Então, e não tem essas histórias, né? Isso é muito interessante. Mas valem todas as versões. Fique com todas. Fique com todas, né? Isso é muito... Então, você acha que... Mas isso é bem legal, eu pensar esse livro a partir desse lugar de contar a minha família para as próximas gerações. Com certeza. E por que a gente quer proteger? Melhor, essa é a herança dos nossos filhos, né? Não é terreno e conta no banco, é a herança familiar. Herança familiar. Da história familiar, isso. Eles dão um lugar, né? Uma identidade, uma trama, e a partir dela é que eles podem construir alguma coisa diferente. E aí você falou dessa... Você foi falando de estudo dessa história familiar, eu fui pensando muito que quando eu tive as crises de pânico, que você já me ensinou a não chamar de crise de pânico, mas de crise de ansiedade, de crise de angústia. Melhor, crise de angústia. É que a crise de pânico leva mais rapidamente à medicação. O nome, né? O nome. Sim. Crise de angústia, qual é o comprimido? Não tem, né? Aí você vai para terapia. Isso. E quando eu tive as crises de angústia muito fortes, e a gente já vai entrar no tema da medicação, eu morava com a minha mãe, até os 25, mais ou menos, e aí eu resolvi que eu ia morar sozinha, eu aluguei um apartamento, morava perto, assim, da minha mãe, mas estava morando sozinha e estava achando o máximo morar sozinha e tal. Daí eu fui fazer um projeto na Globo, no Rio de Janeiro, e a Globo falou... Você vai ter que morar no Rio por 1 ano. E aí, esse apartamento que eu tinha acabado de alugar, eu desaluguei e aluguei um apartamento no Rio que eu detestava e que eu não sentia que era a minha casa. E quando eu comecei a ter as crises de angústia muito forte no Rio, durante as crises de angústia, o que me gerava muito essa sensação é que eu não morava mais com a minha mãe, eu não morava mais no meu apartamento alugado em São Paulo, para onde eu tinha decidido ir e começar uma nova fase da minha vida. E eu não morava no Rio, porque eu não queria morar lá, era um apartamento que eu detestava, eu não sabia quanto tempo eu ia morar lá. A Globo falou de 3 meses a 1 ano, então eu podia ir embora no dia seguinte ou ficar mais 8 meses, mais 1 ano, enfim. Então, essa sensação de não ter uma casa, de não ter, né? E aí ficou muito forte para mim a necessidade, como uma casa física, como a parede de concreto, eram as bordas. E eu não fazia a borda. Era a casa que fazia. E por isso a sensação muito forte de enlouquecer. Eu sentia que eu estava enlouquecendo. Então, nem sei se o que eu tive, para te falar a verdade, foi crise de angústia ou de pânico. Se eu não tive algo... A explicação te satisfaz? Eu acho que o que eu tive foi algo muito próximo de ficar louca mesmo. Porque... Sem chance. Sem chance? Sem chance, não. Porque ou alguém é psicótico ou não é. Ficar louca, não. Poderia ficar não bem. Mas eu flertei com ficar psicótica, porque... Não? Não, então, você flertou como na sua imaginação, mas a possibilidade não existia, de fato. Não, por quê? Não, porque ninguém fica psicótico a partir de uma certa idade. Porque eu comecei É uma estrutura que se constitui na infância. Ou você você não é. Entendi. Você pode ter o surto ou não, mas a estrutura é lá de trás. Você pode
flertar com a ideia, com a imagem, com, enfim. Eu não vou expor aqui, não dizer nome, mas eu tenho um parente muito próximo que ficou psicótico. Não, ele teve um surto. Ele já era. Ele sempre foi. Sempre desde os 3, 4, 5 anos de idade. Ele já E era. como ninguém percebeu? Essa é uma das grandes questões da clínica analítica. Muitos analistas não atendem psicose, muitos analistas encaminham psicose para o psiquiatra. Uhum. Eu acho que um dos grandes desafios da clínica é fazer o diagnóstico de psicose antes do surto ou na ausência dele. Muitos desses meninos que entram nas escolas nos Estados Unidos, saem atirando e depois se matam, são psicóticos que vinham muitas vezes, a gente vê nas notícias, vinham em tratamento com psiquiatra, eram psicóticos. Uhum. Não é tão difícil assim fazer esse diagnóstico, deveria ter sido feito. E aí o surto pode ser evitado ou minimizado, prevenido de algum modo. Né? Ou, enfim, o ambiente pode ser alertado dessa possibilidade, desse risco. Então, esse meu parente muito próximo, o que ele tem ele acha que ele é vigiado o tempo todo. Sim. Ele acha que a casa dele toda tem câmera. É psicose. É psicose. É psicose, mas a psicose se constitui na primeira infância. É o fruto do incesto, né? Que você deve ter. Sim. É fruto da relação incestuosa, né? Dessa relação colada de grude em que ele fica como par complementar da mãe. Ele é um objeto da mãe. Objeto da mãe. Não existe ficar louco só porque eu resolvi, acho que eu tô ficando louca, né? Não vai ficar. Vai aparecer desde pequenininho e tal. Não vai ficar. Não vai ficar, nem que eu queira muito. Nem que você queira muito. Nem que eu queira muito. Não. Porque quando eu comecei a ter as crises de angústia, tá difícil chamar de crise de angústia. Porque tá, né? Você vê como é difícil? Tá difícil, minha vontade de falar crise de ansiedade ou crise Mas de não pânico. é de angústia? Não é. Você acha que não era de angústia? Não, era total de angústia, tenho certeza absoluta, era de angústia. Eu tava E falando... a explicação... então, agora. Da casa. A explicação da casa, exatamente. Ela te satisfaz? Das bordas, que eu preciso da casa. Não, eu pensei nisso, assim, que eu não sentia que eu tava em nenhuma das casas. Sim. Né? Que eu não morava mais com a minha mãe, não morava no apartamento que eu queria em São Paulo e não gostava desse lugar onde eu morava no Rio, eu tava querendo ir embora. Então essa não casa me dava a sensação da não borda e que eu entendi ali que eu precisava então eu ser a minha casa, eu ser a minha borda, e que isso era uma experiência que na época eu chamei de enlouquecedora. E eu tinha uma coisa na época, por isso que eu achei que eu tava ficando doida, que eu acordava à noite, eu não sei se eu tinha alguma apneia do sono, não sei como é que chama, que eu acordava de noite achando que eu tinha engolido alguma coisa, um inseto gigante, que eu precisava tirar ele da minha garganta, e eu acordava com essa sensação de que eu precisava vomitar que eu tinha dormido de boca aberta e tinha entrado uma barata voadora gigante que eu precisava vomitar isso. E por isso que eu comecei a achar que eu tava ficando louca, porque eu não tinha engolido nada, aí eu me acalmava. A gente poderia lidar com isso como se fosse um sonho mesmo. Né? Funciona como um sonho. Como um sonho. E, portanto, cabe uma tentativa de compreensão do significado dele. De que eu tava engolindo muita coisa, sei lá. E por que aparecia na forma de inseto ou de alguma coisa assim? Sim. Por Sempre a barata. Sob esse formato, porque barata, não é? A gente lidaria como um sonho. E aí, na época, eu fui no psiquiatra, e aí eu fui medicada para ansiedade generalizada. E eu passei por vários antidepressivos, eu tomei... agora eu não vou lembrar os nomes, mas passei por vários, e sempre com muito efeito colateral de engordar, de ficar sem libido. Depois você começa a tomar coisas para os efeitos colaterais. Para os efeitos colaterais. E você entra numa roda viva inútil, e aí só o antidepressivo não adiantava, eu tinha que tomar Rivotril junto. Nossa, que horror, que desastre. E aí vai que vai, nisso eu daí parei várias vezes, voltei, e hoje eu não tomo nenhum ansiolítico, mas eu tomo Effexor, que é para ansiedade. E não sei, você acha que eu não preciso? Eu acho que diante de uma situação desse tipo, né, não estou me referindo a coisas mais graves, risco iminente de suicídio, alguma coisa desse tipo, assim, né?
cabe de início a gente pensar se a gente vai buscar controle ou cura. Né? Porque de cura em psiquiatria não se fala. A finalidade da medicação é sempre de controle. Não se fala de cura. A psicanálise busca a cura. Sim. Né? Busca a cura, a resolução do sintoma. Né? Ou enfim, da angústia. Poderia se dizer assim, a nomeação. Peraí. Ah, tá. Já ia discordar porque eu quero meu remédio. E se eu sei. Não, se você quer, tome. Não sei se eu quero. Acho se não há angústia, não há análise. Né? Quem está bem sem angústia alguma vai procurar analista para quê? Não é? Sim. Talvez dizendo que quer ser analista também, mas aí não adianta nada. Deve ser um péssimo analista. É uma análise que não acontece, Sim. Né? Vai ser um péssimo analista. Então, a angústia é o próprio motor da análise, né? É o móvel da análise. Se eu admito nesse tipo de situação, eu teria brigado com você, nesse tipo de situação, se eu admito a tentativa de controle, ela caminha no sentido contrário da cura, porque se ela for eficaz e sua angústia diminuir e você se sentir melhor, você vai tirar o pé do acelerador na análise, não é? Naturalmente. Então, caminha no sentido contrário de uma análise. Além disso, eu estaria admitindo que a análise não dá conta disso, que nesse momento precisa de ajuda. E esse é o momento, a análise é um dispositivo extremamente poderoso, muito poderoso, e que dá conta disso. Sim. Desse tipo de situação, com certeza. Então, seria admitir quase um fracasso da possibilidade de análise nesse momento. Existe o argumento que não é temporário, é só para dar uma melhorada, para poder levar a vida, depois retoma a análise. Eu acho tudo isso bobagem. E se eu te contar que eu estava pesando 43 quilos? Então, vem todo dia para a sessão. Vamos trabalhar todos os dias. É claro que diante de um risco iminente de uma lesão orgânica, eu acho que aí sim, o suicídio é uma grande lesão orgânica. Sim, não a maior de todas. Foi o primeiro exemplo que eu dei. Então, diante de um risco iminente de uma grande lesão orgânica, eventualmente a gente pode recorrer à psiquiatria. Eu digo a psiquiatria para não falar de um ou de outro psiquiatra, porque a questão é da psiquiatria de um modo geral. Sim. Não é? As evidências que existem a favor dos antidepressivos, elas, na verdade, não existem. Grande parte do efeito deles é placebo, o que não é desprezível, mas é placebo, com efeitos colaterais, como você disse, né? Em relação a ganho de peso, a engordar, semana passada, sem libido, dor de cabeça, tudo isso. Semana passada eu suspendi de um adolescente que tinha ideias suicidas, como efeito da medicação. Não, no caso era Ritalina. Que é outro desastre. Né? Desastre. É um desastre. Aqui a gente nem tem números direito. Nos Estados Unidos tem 12 milhões de crianças tomando Ritalina. Nossa. Né? Tudo então, diagnosticada com déficit de atenção. Com déficit de atenção, que na psicanálise é um diagnóstico inexistente. Não existe. Né? Então é isso. Eu acho que eu fui para a medicação. Eu teria resistido à medicação, a não ser numa situação muito limite. Eu acho que eu cheguei no meu psiquiatra com um quadro de um pezinho, que o meu psiquiatra chama de 2 pezinhos, na verdade, na anorexia nervosa, porque eu não conseguia comer, eu estava pesando 42, 40. Você se achava muito gorda? Não, eu simplesmente não conseguia. A anoréxica é a que não come porque se acha muito gorda, mas, no entanto, está magra. Mesmo a anorexia nervosa? Anorexia nervosa. Eu achava que existia anorexia da menina que se acha gordinha e a anorexia nervosa da menina que tá nervosa. Que era no meu caso, que eu tava muito nervosa. Acho que para caracterizar a anorexia nesse sentido, você estava se achando magra, você estava preocupada? Não, eu estava super preocupada, eu estava me achando muito magra. Então tá pronta para o trabalho analítico, porque você tem uma questão, sim, fato, né? E aí eu não estava funcional em nenhum aspecto da minha vida. Eu tinha um emprego que eu tinha que fazer muita ponte aérea e eu não conseguia entrar no avião. Mas você não estava no Rio, morando lá? Eu comecei a ter isso morando lá e aí acabou o projeto que eu estava fazendo, eu voltei para São Paulo e eu continuei tendo muitas crises em São Paulo. Morando em São Paulo. Sozinha? Voltei a morar sozinha, mas precisava ir sempre para o Rio. Viajava muito. E aí eu comecei a ter
fazia ponte aérea toda semana, tinha toda semana. Depois eu comecei a ter em situações assim, tava jantando com amigos, eu precisava ir embora do restaurante. Começava a namorar, eu não aguentava ficar perto do cara que eu tinha, precisava terminar o namoro. Comecei a ter em almoços de família, situações em que eu só não tinha se eu estivesse sozinha, tranquila em casa. Eu comecei a ter em todo quanto é lugar. E eu comecei a ter nojo de comida, não conseguia comer, eu achava que podia tudo estar, sei lá, estragado, sujo, envenenado. A minha lembrança dessa fase é de que eu tava louca, mas que bom que você tá me dizendo que não era loucura. Louca no sentido da loucura, essa expressão leiga para psicose? Não, você não estava. Não para psicose, né? E aí eu experimentei alguns antidepressivos, até que eu experimentei o Effexor, que é o que eu tomo hoje, e mudou minha vida completamente. Casei, aquelas que tô há 20 anos na terapia e vou botar só na conta do Effexor, é sacanagem, mas eu de fato tinha muita raiva de tudo, era briguenta, eu trocava de emprego toda hora porque eu brigava com todo mundo, terminava namoro porque eu brigava com todo mundo, brigava com amiga, era esquentada, Eu era muito. Então, mas os afetos ficam achatados. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal, né? É de até um paciente me diz um dia, né, na clínica, que não conseguia chorar em enterro. Eu não choro. Então, fica tudo achatado. Então, há uma perda, tem um custo. Sim, um né? custo enorme. Tem um custo, então. Você, quando disse que se mudou para o Rio de Janeiro, e que é o início desse mal-estar todo, né? Eu já estou tirando a angústia, estou chamando de mal-estar. Você, quando disse que foi morar sozinha aqui em São Paulo, você foi morar perto da sua mãe. Sim. Não é? Então essa história não tem nada a ver com a distância da sua mãe. Tem totalmente a ver com a distância da minha mãe. Você ficou falando da pele, do concreto, da parede. Eu estava aqui... Bom, quando é que a gente vai sair dessa história da parede de concreto? Pelo amor de Deus, tem tudo a ver. Então, eu lembro da crise de ansiedade chegando, crise de angústia, de pânico, sei lá, do mal-estar chegando conforme minha mãe ia sair, porque a minha mãe foi comigo... Eu já tinha 26 anos nas costas. Minha mãe foi comigo pro Rio, porque como era uma mudança grande, ela foi me ajudar a levar mala, um monte de coisa para casa e tal. E aí ela me ajudou a arrumar tudo no armário, a arrumar a casa. E naquele mesmo dia eu tinha uma reunião grande na Globo e tal. E aí eu me despedi da minha mãe e fui tomar banho. E a minha mãe ia pegar um avião e ia voltar para São Paulo. E pela primeira vez eu ia morar numa cidade longe da minha mãe. E aí eu me despedi dela e fui... Essa, então, de parede, meu corpo, a pele, concreto. Não, mãe. Ela tá querendo me e aí dizer? eu me despedi dela e falei, bom, mãe, ela me abraçou e no que ela me abraçou, eu desabei. Eu não sei nem te explicar a sensação que eu tive. A sensação que eu narrava na época era de eu ser um saquinho de bolinha de gude, tinham aberto o saquinho e as bolinhas tinham todas corrido para milhares de bueiros pelo mundo. Assim. Uma sensação de um desabamento completo. E essa sensação é a que gerou esse mal-estar gigante. E sempre eu volto para essa sensação desse momento, dessa separação. Então, daí segue a análise, não é? Vamos daí para frente. Pois é. E aí... no mínimo, com a finalidade permanente, presente, de um dia se livrar dessa medicação. Mas de verdade, né? Não como aquela história que a gente estava conversando lá fora antes, que nas primeiras consultas do pré-natal, o obstetra sempre diz, não, vai ser parto normal, não sei o quê, enfim. E como é que isso vira 90% de cesárea? É uma outra história. Então, muitas vezes a medicação também fica assim, né? Não, um dia vai tirar. Não, eu não gosto de tomar. Não, mas vai ficando. Não, eu tomo há 15 anos. Porque tire o receituário, o papel do receituário do psiquiatra hoje, ele não tem recurso. Ele não tem o que fazer, ele não faz mais nada. Virou uma muleta. Ele só receita. Ele só receita, ele não tem outro recurso. Então, mas eu também tentei é muito tirar difícil. Na gravidez e eu fiquei muito mal. Enfim, não cabe, eu estou aqui de fora, não cabe. Eu tenho uma paciente que está comigo há 10 anos e finalmente ela ficou grávida alguns meses atrás e ela, enfim, ela quando chegou para mim, ela estava muito medicada. Agora, nos últimos tempos, ela já estava tomando o Lexapro, que ela esquecia quase sempre. E ela parou de tomar na gravidez. E ela também era ansiosíssima. Muito. E tá sem nada. Tá sem nada. Eu tenho muito medo de ficar sem nada. Mas porque... tem que entrar algo aí nesse lugar, né?
disse brincando, bom, então sessão todos os dias. Mas é quase isso. Tem que entrar alguma coisa ali que dê uma sustentação para esse período mais difícil. Sim. Né? Ou que o projeto de retirar a medicação seja para valer. Para valer, assim que possível. Olha só. Né? Que importante conversar disso, porque eu tenho ficado muito incomodada de tomar remédio. Claro. E cada vez mais, porque agora eu tomo o Effexor para ansiedade, antes de dormir eu tomo Lírica para dor crônica e ando com Rivotril na bolsa para se eu pegar avião ou um trânsito insuportável que eu vou ficar preso 1 hora, começa a me dar taquicardia, eu já boto 0,25 embaixo da língua. Seu psiquiatra vai ficar bravo comigo, eu não vou falar mais nada. Não, por favor, fale, eu acho importante você falar, porque todo mundo que eu conheço toma. Acho importante você falar. Isso virou... Primeiro que tem uma pressão imensa da indústria farmacêutica. O que é a dor crônica que eu sinto? Você jura pra mim que ela não é... Eu acho que eu posso dizer isso. Eu tenho um paciente que é médico, vou dizer só isso, que chegou pra mim há uns 3 anos atrás, com uma dor crônica de 20 anos, dor lombar, É o que eu tenho. ciático, Eu tenho uma dor crônica de 20 anos na minha cervical. Ele tinha... Desculpe aí que eu vou contar a história, tá bom? Ele andava com os bolsos cheios de analgésicos, Sim. né? E ele chegou Médico. a ser médico, e ele chegou a ser internado por conta dessa dor. Eu preciso tomar cuidado com essa história, como eu a conto. Mas o fato é que depois de 6 meses ele não tomava mais nada, e ele está sem tomar nada há 2 anos e meio. Nossa. E ele me diz, um dia, isso foi muito importante, olha essa frase, eu senti a dor para poder tomar o remédio. Nossa. Porque ele estava viciado no remédio. Nossa. Né? Então, ele não toma mais nada, ele me encaminha muitos pacientes. Mas essa dor crônica desapareceu. E ela tinha a ver, aí eu não posso entrar em detalhes, mas com eventos muito claros da história dele, da vida dele. Desapareceu, não tem mais. Eu fico... Como a minha é uma dor no pescoço, na cervical, e que tem muito a ver com... Quando eu falo dela na terapia, eu falo muito do peso da minha cabeça. Por que ela pesa? Porque eu acho que eu carrego minha mãe, sei lá, não sei. Nossa, ainda... Tô achando que tem. Ser. E a minha mãe engordou muito nos últimos anos, então a minha dor piorou muito. Claro, fica mais pesado carregá-la. Claro. Quanto mais ela engorda, mais remédio eu tomo. Não sei, eu tenho essa sensação. É isso aí. Então, o remédio aí é um custo alto. Bom, a dor e o remédio em seguida são custos altos para carregar. Agora, mas aí também tem todo um aspecto de... Fui fazer a ressonância e eu tenho vários problemas no pescoço, a curvatura do meu pescoço é retificada, eu não tenho a curvatura que precisava. Uma quantidade expressiva de pessoas tem hérnia de disco. E não precisa de remédio. E não tem dor. Então, aí... É uma descoberta muitas vezes acidental do exame. Né? E outras fazem cirurgia para hérnia de disco e a dor não melhora. Sim. Existe até um experimento, eu não vou ter detalhes agora, eu posso ir buscar um dia. É importante a gente falar aqui que a tua formação é de médico. É de médico. Eu ia ser neurocirurgião, eu trabalhei com neurocirurgia por 1 ano. E em hérnia de disco se fazia cirurgia só fazendo incisão e fechando, sem fazer nada, com melhora da dor. Nossa, e a galera fazia isso para pegar dinheiro? Bom, não. Se acreditava que a cirurgia funcionasse, mas se desprezava o efeito placebo do ato cirúrgico. Entendi. Né? Existem alguns... tem uma questão ética muito grande em se fazer experimento cirúrgico para se medir efeito placebo. Uhum. É mais complicado do que dar uma pílula de açúcar para alguém. Sim. Não é? Mas nos anos 50... em pacientes que tinham angina, dor cardíaca, né, pré-infarte, se fazia uma cirurgia de secção da artéria mamária, que é uma artéria que corre aqui dentro do tórax, se imaginando que isso aumentaria o fluxo sanguíneo no coração. E teve um cirurgião que passou, num dado momento, só a abrir e fechar, sem fazer a secção da mamária. E todo mundo melhorava. E a resposta era de melhora também. Bom, então, eu tive uma úlcera gástrica gravíssima, que eu tinha uma dor assim que eu não aguentava, a blusa na minha barriga doía assim. E eu fui no gastro, eu narrei para ele
a dor e todo o sintoma. E ele falou, talvez, eu acho que já não é nem mais gastrite. Eu acho que pelo que você tá me narrando, você tem uma úlcera. Eu fiz endoscopia, eu não tinha nem a gastrite. Eu não tinha nada. Que bom, né? E assim que eu descobri que eu não tinha nada, eu não tive mais dor por um bom tempo. Maravilha. Aí depois eu voltei até a úlcera de novo. Eu tenho uma úlcera psicológica, uma gastrite psicológica. Se bem que agora eu tô mais com a síndrome do intestino irritado, eu não tô tanto com a úlcera. O meu sintoma... Que é uma das doenças muito pesquisadas por pessoal que trabalha com efeito placebo e que tem uma melhora incrível com placebo, quase igual à da medicação que se dá. A síndrome do intestino Síndrome irritado. do intestino irritado. Vou te mandar depois o trabalho. Mas você vê que é tudo doença de... É tudo psicossomática de ansioso. Porque de é ansioso, estômago, sim, é intestino. Sim. E aí eu faço o quê? Sim. Além de terapia, meditação? Pra minha ansiedade. Para sua ansiedade. Análise. Vamos ficar por aqui hoje. É isso. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde as suas neuroses sempre voltam. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e não perca nenhum programa. Até a próxima sexta.